Vamos agora para Utawarerumono Futari no Hakuoru, um anime que eu gostaria de ter assistido, mas o meu Cloyster bateu, porque eu não lembro de nada da segunda temporada, até porque é uma segunda temporada meio obtusa, né? Aí não é só culpa minha, que eu lembro que perfeitamente que a segunda temporada era legal, você introduz, tem uma barriga de Side quase Quest. 15 episódios e depois você fecha o anime. E aí chega a terceira temporada, eu falei, dropei, valeu, não vou assistir. Você tem a primeira temporada, legal, a segunda temporada, Side Quest, e a terceira temporada conclui a história e refaz o ciclo. O Taoreiro Mono Futari no Hakoro, né? Terceira temporada da série de Utawareru Mono em anime, fechando a adaptação dos jogos da franquia Utawareru Mono aqui. É, Basicamente, tentando não dar muito spoiler, nessa temporada aqui a gente está acompanhando o Oshitoru, né? Da- Na final dos eventos da segunda temporada, tentando reconquistar o reino de Yamato para a Princesa Anjo. Então, essa terceira temporada de Taoreiro Mono foca numa pseudo-guerra de reconquista, digamos assim, né? Desse reino que foi tomado da princesa, né? O imperador de Yamato morreu. A princesa herdeira deveria assumir, mas sofre um golpe de estado, é envenenada e é exilada. E aqui a gente vai acompanhar, a priori, o general Oshitoru tentando levar a princesa de volta ao trono e, de certa forma, refazendo os ciclos da primeira e até um pouco da segunda temporada. Isso tentando falar sem dar, sim, dando o mínimo de spoiler possível. Porque Não, se eu sim, começar a sim. explicar quem são os personagens daqui, já é um baita de spoiler. Sim, sim. O Tauro Mono tem algumas coisas interessantes, vai, tentando falar da franquia um pouco, porque, a priori, isso aqui é um anime pra vender waifu, ponto. Aqui você tem um mundo de waifu Kemonomimi e tal, que elas têm poderzinho, elas lutam. A segunda temporada, como o Lantander falou, é arrastada, porque é nítido que a segunda. É nítido na segunda temporada eles adaptarem a side quest do jogo, que você vai limpar o bueiro na Alameda X, você vai fazer a missão de espionagem Y, você vai na casa de banho de não sei o que lá, e é nítido que você tá. O esquema de adaptação de jogo com missão. É nítido. E contrasta bastante com a primeira temporada, que você já tem esse esquema do jogo numa narrativa mais de anime, onde a primeira temporada a gente vai acompanhar a fundação do reino de Tuscuro, que é um reino vizinho de Yamato, nesse anime, e você vai ver a fundação dele e a questão envolvendo as divindades desse mundo e como essas divindades interagem, a questão do, vamos dizer assim, a divindade que tem dois lados, o lado bom e o lado mal, e a luta eterna entre esses dois lados. Aí, bastante de mitologia oriental. E é esse o ponto que eu paro e olho para o Ptero e eu falo, aqui tem coisa interessante. Bem, eu acho que não sei se vai de novo falando aqui no fim do review de final de temporada. Eu tô de saco cheio de anime de fantasia medieval. Então, já é um ponto para mim quando eu vejo um anime de fantasia que quer não tentar emular uma pseudo Idade Média, mas quer trazer a própria mitologia asiática, aí muito da mitologia japonesa, para contar a sua história. E o Taoreiro Mono tenta fazer isso. O Taoreiro Mono tem, de novo, essas questões de divindade, a divindade que tem dois lados, bem e mal, reencarnação, ciclos de reencarnação, né? Porque você tem as batidas da primeira temporada sendo colocadas na segunda, você tem detalhes interessantes, né? Aqui é um mundo de Kemonomimi, mas se você perceber o tipo de orelha da personagem, você já consegue saber que tipo de personagem ela é, o estereótipo dela, porque você tem, vamos dizer assim, as tribos com cada tipo de orelhinha e rabinho e elas têm os seus estereótipos. Então você vê a primeira temporada, você é apresentado ao mundo. Quando você bate para a segunda,
aquela personagem que tem orelhinha parecendo asa, ela tem um determinado comportamento, ela tem um determinado moral de valores. E daí você começa de novo a bater os trupes e os personagens. Inclusive pode até ficar um pouco repetitivo, né? Porque, pô, a mesma personagem, com o mesmo padrão de orelha, fazendo o mesmo comportamento dentro do grupo, você fala, eu já vi isso em algum lugar. Mas você tem alguns detalhezinhos interessantes nessa montagem, até de escolhas de nomes, né? Você tem aqui a divindade suprema aqui desse mundo, né? O Kami, né? O rei, a divindade Deus, que tem os dois lados, você tem as reencarnações deles, você tem a trama aqui, né? A primeira temporada passava em Túscuro, essa aqui se passa em Yamato, e para quem não sabe, Yamato é o nome da etnia japonesa. A etnia japonesa, na verdade, se chama etnia Yamato. E você tem a construção das cidades ali, cidades fortificadas, do negócio que lembra um pouco uma construção de cidade japonesa misturada com cidade chinesa. E você tem uma narrativa que, sim, ela tá tentando te vender quilos de waifu. Ela tá tentando te vender o harem de waifu. Sim, está. Mas ela constrói isso com carne, com alguma coisa ali que é interessante. Eu gosto dessa história que ele quer contar, dessa tragédia que ele quer contar, porque muito de Utaru Mono, as batidas de Utaru Mono são trágicas, os finais de Utaru Mono da primeira e da segunda temporada são trágicos. Então você vem acompanhando essa história agridoce de encontros e desencontros e de ciclos, que, apesar de tudo, apesar das barrigas, tem fatores que eu acho bastante interessantes aqui, tentando entrar no mínimo possível de spoilers, até uma reviravolta da primeira temporada, né? Você vê que isso daqui, na verdade, é o futuro pós-apocalíptico da humanidade. E as personagens que Monomimi são porque é tudo humano geneticamente modificado para sobreviver à Terra toda desgraçada que os humanos antigos deixaram. E você tem todas as questões que o anime tenta trazer nisso, até numa tentativa de reflexão filosófica sobre busca desenfreada pelos desejos, consequências e punição divina. Então ele tenta misturar uma ficção científica com fantasia. Uma mistura que nem sempre é tão boa, mas eu acho interessante. Eu acho interessante a tentativa de debate filosófico final do anime. No final da primeira temporada, um pouquinho do final da segunda, não vou falar do que acontece na terceira. Dito isso, temos um problema, porque você temos aqui em Utaru Mono uma queda crescente de produção. Então a primeira temporada já saiu há muito tempo. A segunda também já faz um tempo que saiu e a terceira terminou agora em 2022, né? Deixa eu só pegar aqui as datas. Foi. A primeira temporada é de 2006, a segunda 2016 e essa daqui 2022. Então, Tanto que a primeira temporada é do estúdio ALM, não tem nada a ver com nada. Tipo, toda a staff é nova. Dessa segunda, terceira, não tem nada a ver com a primeira. E aí, você vê que você tem uma distância bastante considerável entre as temporadas, a ponto que, sim, se você simplesmente assistir tudo numa tacada, obviamente a primeira temporada tem cara de anime velho. Ponto. E tá melhor do que os dois, tá? Eu ia entrar nisso. E calma. é melhor do que White Fox. Desculpa, cara, mas é porque eu não entrei nesse anime, eu não quis reassistir, apesar de gostar pra caramba de Utaru Mono, eu falava esse nome de cabeça assim, antes mesmo de sair a segunda temporada, já era muito fã. E quando veio a segunda temporada, pô, o hype lá em cima, só que foi uma temporada extremamente gordurosa e com a produção da White Fox. E em 2016 o White Fox não era ruim. Agora em 2022, Jesus amado, o White Fox tá só o bagaço.
Apenas lembrando que o diretor desse Otaru Mono novo é o de Steins Gate Zero, que a gente já criticou bastante. Já, é um cara que... É assim, vai, Steins Gate Zero já era difícil. O Tawaru Mono também é difícil, não vou nem culpar muito ele, mas... Ele não é tão ruim com storyboard, tanto que ele faz alguns de ReZero, mas Pois é. direção não é o forte dele. Não, não. E também Não joga é. umas bombas no colo dele e não tem muito o que fazer. Principalmente, por exemplo, quando você tá dentro da White Fox. No estado atual, não tem o que fazer. De fato, direção é o foco dele quando você vê no final alguns momentos emotivos do final do anime. Você tem algumas construções de cena um pouco. Meh. Fala, eu entendo, eu estou emocionado por dentro. É bonito, o conceito é legal. Tentando tomar o máximo de cuidado com as palavras para descrever o que aconteceu no final. Mas você nitidamente sente a construção de cena meio padrão, para dizer o mínimo. Meio sem graça, meio água. E isso é uma constante, porque daí eu ia voltar na progressão de temporadas. Por mais que a primeira temporada já tenha cara de anime velho, ela é a melhor temporada que a gente tem em termos de produção e direção. Uhum. A segunda já tem cara de anime novo, mas a direção já tá meio ruim. E a terceira, a produção despencou e a direção continua aquela coisa. Os modelos de CG são os mesmos da segunda temporada. Você vê uns bonecos, umas amoebas. Muito ruim. Muito ruim. Nível ReZero, segunda parte. Eu acho que é até pior, talvez. Maurício, o seu áudio está morrendo. A moeba. Aí, seu áudio está indo pra White Fox. Que pena. Literalmente você tem umas amoeba muito feias. Muito, pra dizer o mínimo. E. E nisso vai. De novo, isso acaba tirando você do anime em algumas situações, porque você já não tem, uma direção muito boa, se o seu produção visual, até as suas piadas visuais, que ele até tentava fazer um pouco na primeira temporada, já não estão mais ali, o negócio a continuidade, o comprometimento com a série vai de você querer do que o anime te levar a isso. Né? Isso acaba sendo um pouco problemático. E até ofuscando alguns pontos que agora principalmente de assistindo no final agora recentemente, terminei de assistir hoje o anime, tem alguns pontos que ainda permanecem muito bons. A trilha sonora de Taoreiro Mono é uma trilha sonora muito boa. Inclusive, eu esqueci de indicar ela pros awards. Cara, tem músicas muito boas aqui que, felizmente, no final eles encaixaram. Então, você tem a dissonância entre a música e a batalha épica fazendo efeito para mostrar o que é aquela cena, o peso daquela cena e, cara, você tem músicas muito boas aqui, você tem uma composição sonora muito boa que é o que sobrou, né? Felizmente conseguiram adaptar tudo em 3 temporadas, porque eu não sei o que sobraria numa 4ª. O jogo acaba, né? O jogo acaba. Ele chega até o final do jogo, pelo menos. Por isso que eu falei. Felizmente deu pra adaptar tudo em 3, porque se precisasse de uma 4ª... Ah, não. Esquece. O ritmo não tá muito legal. E é meio que isso do Taoreiro Mono. Cara, é uma jornada que eu achei interessante. Eu gostei de ter assistido. Pra mim vale um 6. Um 6 redondo, assim, até sendo um pouco legal com ele. É um anime que você se engajando pra superar as barrigas dele, ele até te recompensa com algumas coisas interessantes. Tem uma história que na sua essência foge do padrão de anime de fantasia em alguns aspectos e te traz alguns assuntos que eu sinceramente acho interessante, algumas propostas, o modo como ele termina, as ideias que ele tem. Então, pra mim, vale um 6 redondo,
podia ser muito melhor, podia ter mantido a qualidade da primeira. Mas, infelizmente, não podemos ter tudo na indústria dos animes. E, querendo ou não, ainda saiu no saldo positivo. Ainda é uma série interessante para quem tá interessado em ver e tá interessado em acompanhar o que é essa história de o tal Arerumono. Uhum. Pois é, cara. Eu não entrei nesse barco, meu Cloyster me protegeu de uma temporada longa. Eu falei, ok. Eu vou guardar meu carinho de o tal Arerumono pra algum dia, talvez, que eu pegue pra assistir. Que eu duvido muito. É. Fica o Pix aí se alguém tiver interessado, mas não sei se vale muito a pena. Acho que não, né? O primeiro vale. A primeira temporada é boa. Primeira temporada vale. Fazer um anime versus game quando, então? Putz! E eu não sei se o Thunder pode jogar o Toreiro Mono na Twitch. É verdade. Tem versão censurada, então se Ah. quiser. E o chat não ia querer essa versão, eu sei. Obviamente.